Então, na série Descobertas Aromáticas, hoje eu vou falar sobre o óleo essencial de hortelã-pimenta. O nome científico é Mentha piperita. Bom, primeiramente eu vou começar falando que esse óleo essencial ele tem um valor bem acessível e ele tem muitas propriedades terapêuticas. E a gente sabe que essa gama de propriedades terapêuticas que os óleos essenciais possuem é por causa da sua composição química, que é bem complexa, então são muitas substâncias diferentes que agem sobre diversas áreas diferentes. Por isso que eles têm muitas funções terapêuticas. Então, esse óleo essencial, como tem muitas funções terapêuticas e um preço acessível, é bem interessante de eu ter ele em casa. Bom, vamos começar então falando da planta. A menta, então, é uma erva de mais ou menos 30 centímetros de altura e ela é um cruzamento, né, um híbrido de duas espécies de menta, que é a menta espicata e a menta aquática. Então, essas duas espécies geraram essa nova planta que é a hortelã-pimenta, Mentha piperita. O óleo essencial, então, dessa planta, ele é extraído de toda a parte aérea dela, né? Então, das folhas, do caule aéreo e também das flores, se a planta tiver florida na época da destilação. A destilação é feita por arraste a vapor, é assim que é extraído o óleo essencial, que tem um aroma mentolado e bem adocicado. A composição química, então, qual que é desse óleo essencial? A composição química básica, assim, que pode ter pequenas variações dependendo do lugar de origem da planta, mas basicamente a composição majoritária é a que eu vou falar agora. Então, ele tem em torno de 40% de mentol, que é um álcool monoterpênico, mais ou menos 30% de mentona, que é uma acetona, ele tem em torno de 5% também de eucaliptol, que é 1,8 cineol, que é um óxido terpênico, e ele tem também em torno de 3% de limoneno, que é um monoterpeno, né? E além desses grupos químicos, ele tem muitas outras substâncias químicas que entram em menor quantidade, mas todas elas são importantes porque todas as substâncias vão agir em sinergia. Por isso que os óleos essenciais têm esse efeito terapêutico tão amplo. Agora eu vou falar então sobre as propriedades terapêuticas do óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, primeiro eu queria dizer que essas propriedades terapêuticas que eu vou citar, tem muitos estudos comprovando essas ações, então a gente encontra, fazendo uma pesquisa no Google acadêmico, muitos artigos publicados, a gente encontra teses, a gente encontra dissertações de mestrado, que mostram essas ações em estudos que foram feitos. Também, então isso a gente pode pesquisar no Google acadêmico, né, principalmente com o termo em inglês, que é mais fácil da gente encontrar porque tem muito estudo publicado fora do país. Também no meu blog, no site, tem alguns estudos publicados sobre esse óleo essencial que eu coloquei. Então, quem quiser acessar o blog do óleo de hortelã-pimenta, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, lá também constam alguns estudos. Também eu vou falar, quando eu for falar das propriedades terapêuticas, eu já vou falar o modo de utilizar, né? E eu vou falar na diluição, que a gente sempre deve utilizar o óleo essencial diluído. Então, quem quiser saber como diluir, quantas gotas eu tenho que usar na quantia de carreador que eu vou utilizar, eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo para a página que explica como que a gente calcula as diluições do óleo essencial. Bom, então agora vamos começar com as propriedades terapêuticas. Uma das propriedades mais importantes do óleo essencial de hortelã-pimenta é que ele é analgésico e antinociceptivo. Essa ação analgésica, ela se dá por causa do mentol, né? Que ele tem um efeito de resfriamento e esse efeito de resfriamento é que vai causar o efeito analgésico. Então, é muito interessante eu usar quando eu tenho dor de cabeça, enxaqueca, eu posso então usar esse óleo essencial diluído, então, a 2% num carreador. Então, eu sempre gosto de usar um óleo carreador, então eu posso usar um óleo de oliva, que geralmente a gente tem em casa, coloco o óleo de hortelã-pimenta a 2% nesse óleo de oliva,
aplico nas minhas têmporas, vai dar um alívio para dor de cabeça. Dá também para a gente aplicar uma gotinha puro, nesse caso, nas têmporas, também para aliviar a dor de cabeça. Também eu posso usar para dores musculares, porque além desse efeito, então, para a dor, ele também tem um efeito anti-inflamatório, né? Porque ele tem componentes anti-inflamatórios. Então, ele tem efeito anti-inflamatório e miorrelaxante. Então, posso usar tanto para dores musculares quanto para pancadas. Nesse caso, também eu vou usar topicamente, aplicar sobre a pancada, né? Diluído também num carreador. Pode ser um óleo carreador, como o óleo de oliva que eu citei, ou qualquer outro óleo carreador. Também pode ser um creme ou um gel. Só assim, não utilizar óleo mineral, porque o óleo mineral, ele tem propriedade oclusiva, ou seja, ele não deixa, não vai deixar o óleo essencial penetrar na nossa pele, então a gente não vai ter efeito se a gente usar óleo mineral. Então, não usar óleo mineral como carreador, mas posso usar óleo vegetal e gel, creme, então, usando 2% de óleo de hortelã-pimenta num carreador, aplico sobre a região que eu tenho uma pancada ou a dor muscular, vai me dar um alívio também nessas dores. Também ele tem um efeito bem interessante como descongestionante respiratório. Então, nesse caso, eu posso usar para gripes, para resfriados, posso usar para rinite e sinusite, ele é muito bom, tem um efeito interessantíssimo. Nesse caso, então, como eu uso ele por inalação. Então, eu posso colocar uma gotinha na minha mão do óleo essencial de hortelã-pimenta, faço uma concha e coloco sobre o meu nariz, daí inalo profundamente umas 3 vezes, vai ter um efeito excelente para essa parte de rinite, sinusite, descongestionante respiratório. Também posso usar, nesse caso, ele num difusor de ambientes, também vai ter o mesmo efeito, porque eu vou estar inalando esse óleo essencial. Também, na inalação, a gente vai ter um efeito excelente sobre o sistema digestivo. Então, ele tem esse óleo essencial é bem importante para a gente eliminar todos esses sintomas, né, de náuseas, de enjoos, porque ele também vai facilitar a digestão. Então, nesse caso, também eu vou usar através da inalação. Vou colocar uma gotinha na minha mão, vou fazer a inalação para aliviar sintomas de náuseas e enjoos. De viagem, também outros, por exemplo, de labirintite. Então, é bem interessante porque eu posso levar, né, o óleo de hortelã-pimenta na viagem, e quando eu sentir enjoo, náusea, eu vou usando desse jeito que eu falei, coloco na mão e faço a inalação. Ele é muito eficiente para esses sintomas de náuseas e enjoos. Também ele tem uma propriedade antiespasmódica, que ele alivia cólicas e gases, então eu posso aplicar ele na região do abdômen, daí também na forma de massagem, né, abdominal, de preferência no sentido horário, e eu uso então ele também, nesse caso, diluído num carreador a 2%. Deixa eu pensar mais. Ele tem também um efeito muito interessante sobre o nosso sistema circulatório, porque ele é um estimulante do sistema circulatório. Então, quando eu tiver com a pressão baixa, eu também posso inalar esse óleo essencial para dar uma regularizada na minha pressão arterial, porque ele vai estimular o sistema circulatório. Outro efeito interessante que a gente tem também do óleo essencial de hortelã-pimenta é por causa do mentol, então dessa sensação de resfriamento que o mentol causa, eu posso utilizar ele quando eu tiver coceiras, queimaduras, enfim, essas situações de irritação da pele, né? Eu posso utilizar, então, diluído também a 2%. É bem interessante, nesse caso, usar diluído num gel, então, né? E aplicar nessa parte da pele que eu tenho coceira, ou uma queimadura, uma urticária, ele vai causar um efeito de alívio desses sintomas. Outro efeito bem interessante que o óleo essencial de hortelã-pimenta tem é sobre auxiliando, então, a diminuir a queda de cabelos. Então, inclusive, tem estudos que comprovam esse efeito desse óleo essencial. Como eu uso, então? Eu dou uma dica aqui de a gente diluir ele, então, no óleo essencial, no óleo vegetal, né? No óleo de rícino, que é o óleo de mamona, porque o óleo de mamona também já tem estudos que comprovam que ele tem uma ação no crescimento capilar. Então, eu posso colocar
o óleo essencial de hortelã-pimenta diluído a 2% dentro do óleo de mamona, aplicar no couro cabeludo, deixo agindo por uma meia hora, depois eu lavo o cabelo normalmente. Então, ele vai ter esse efeito para queda de cabelos também. E o efeito emocional e energético desse óleo essencial, então. Emocionalmente e energeticamente, então, ele tem um efeito estimulante e de movimento. Então, ele é muito interessante para a gente usar quando tá muito cansado, que precisa daquela força extra para terminar uma tarefa. Então, eu faço a inalação. Então, né, energeticamente é muito bom e emocionalmente eu usar através da inalação, né? Então, eu inalo esse óleo essencial de hortelã-pimenta para me trazer uma força, um movimento, uma clareza mental. Então, ele é um óleo essencial que traz uma clareza mental, que abre um espaço dentro da minha mente e que me ajuda a ter essa força extra para tomar uma decisão, para concluir uma tarefa. Então, agora eu vou citar 2 trechos, né, que tem 2 literaturas que falam sobre essas ações do óleo essencial de hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta estimula a lucidez e a concentração. Ela tem a vibração do movimento progressivo, impelindo-o para a frente na direção que você precisa seguir. Estimula a digestão em nível físico, mas também o ajuda a digerir a vida, entendê-la realmente e processar tudo quanto ocorre à sua volta e dentro de você. Então, esse é um trecho que a gente encontra nesse livro Guia Completo da Aromaterapia e Cura Vibracional, da autora Margaret Lembo. E no livro Óleos para Unção Aromática, eu também tenho uma passagem sobre o óleo essencial de hortelã-pimenta que diz o seguinte: o óleo essencial de hortelã-pimenta promove a percepção e a clareza, apoiando nossa mente, corpo e coração. Ele clareia, revigora e energiza a mente, revitaliza o corpo, inspira o coração e promove os limites saudáveis que apoiam o crescimento pessoal, emocional e espiritual. Então, essas 2 passagens demonstram bem como é essa função que eu falei, emocional e energética de movimento, de clareza mental do óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, agora eu vou falar das contraindicações. Como eu falei lá no início, na composição química dele, que ele tem a mentona é uma acetona. As cetonas, elas são neurotóxicas, então esse componente é neurotóxico, então esse óleo essencial não deve ser utilizado por gestantes, nem por lactantes, e nem por crianças menores de 30 meses. Então, esses grupos devem evitar o uso desse óleo essencial. Também, como ele tem esse efeito estimulante do sistema circulatório, que a gente pode usar para aumentar a pressão, pessoas que têm hipertensão não devem fazer uso desse óleo essencial por mais de 15 dias seguidos. Essas são as contraindicações que a gente encontra nas literaturas. Também a gente encontra nas literaturas um aviso que ele pode ser irritante para a pele se utilizado puro sobre a pele. Então, a gente deve utilizar nessas concentrações que eu falei de 2%, 1%, não vai ter problema nenhum de causar irritação na pele. No caso, na têmpora, eu até posso usar uma gotinha puro, como eu falei, para dor de cabeça, e posso usar na palma da mão, que é uma região que não é tão sensível, eu posso também utilizar a gotinha pura para fazer a inalação. Também eu posso usar num colar aromático, né, quando eu precisar fazer a inalação desse óleo essencial. Essas, então, são as contraindicações. E do óleo essencial de hortelã-pimenta, o que eu tinha para falar era isso, assim, eu estou à disposição. Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do e-mail que está aparecendo aqui no vídeo. E sobre o óleo de hortelã, então, era isso. Gratidão!